Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Chissano Muxaya. É mais um vídeo ao nosso canal. Eu falo a partir de Moçambique, um país que fica ao sudoeste da África. Bom, para o vídeo de hoje, nós vamos mostrar como que é a urbanização aqui no nosso país, como são divididos os bairros e como que é a condição de higiene dentro dos nossos bairros periféricos. Vamos? Essa é uma das condições das estradas do nosso país. Então, muitas delas, quando estamos aqui dentro das zonas, dentro dos bairros suburbanos, então, principalmente os bairros antigos que não tiveram uma boa planificação, então a maior parte deles não entra viatura. Não entra viatura. Por exemplo, você quer construir, às vezes o material é necessário que descarregue em casa de um vizinho, porque não há possibilidade de chegares com tua viatura. E isso difere com alguns bairros recentes que a prefeitura, nesse caso nós chamamos de município aqui, pelo menos nesses bairros novos, eles antes de terem muitas pessoas, antes de terem muitas residências, a primeira coisa eles fazem uma planificação, o processo de urbanização, fazem todas as ruas e em algum momento até montam os postuletes para carregar, transportar os cabos de corrente elétrica, e entra também a equipa de abastecimento de água, e aí as coisas ficam legais. Você constrói, já sabe dizer que aqui passa pelo tubo de água e muito mais. Então isso aí é um pouco diferente já com os bairros antigos. Bairros antigos tem difícil acesso para entrar com sua viatura. Não falo de uma forma generalizada, mas tem, como chama, tem alguns bairros que possuem essas dificuldades. Essas dificuldades. Então, é mais ou menos isso aí que acontece dentro das nossas cidades. Algumas vezes em nossas cidades tem aqueles bairros antigos que o município, neste caso, ou a prefeitura, não tomou todos os cuidados necessários. Então, não houve um espaço suficiente para que haja a abertura de vias de acesso. Estão a falar de ruas. Então, em algum momento há muita impossibilidade de poder passar com viaturas. E nós vamos mostrar que algumas pessoas, por exemplo, têm viatura, elas não conseguem transitar para as suas casas, não conseguem chegar com a viatura para as suas casas. Por exemplo, se compra material de construção, tinha que descarregar em casa de um vizinho, porque em casa dele não é possível chegar com a viatura. Mas também tem esses bairros recentes que as vias de acessos foram abertas, a prefeitura tomou em conta, tem quase tudo, ninguém depende muito mais dos vizinhos. Então, vamos a isso, meus amigos. Mais uma vez, meus amigos, aquilo que eu estava a dizer, estão a ver uma das ruas deste bairro aqui, que geralmente é intransitável e as condições de higiene são deploráveis. São deploráveis, as pessoas deitam lixos onde quase na estrada, e às vezes a viatura não passa. Então essa é uma das situações que em algum momento não são boas dentro dos nossos bairros. Mas esses bairros são poucos locais que possuem essas impossibilidades de alguém comprar uma viatura, não conseguir chegar
em sua residência. Esse é um dos bairros melhores, posso dizer, da cidade. Ele possui ruas em condições transitáveis, e com a energia elétrica, água disponíveis nas residências. E isso que é muito bom, porque foi um bairro planificado. Onde o município fez o trabalho da base logo no princípio, antes de se erguer as residências. Então, é por isso também temos ruas bem largas, porque tudo foi planificado. Vamos passar assim, né? Aquela casa avião está onde? É onde? Qual é a rua? É essa aqui, vamos passar assim. Então, vamos mostrar uma das maravilhas deste bairro. Estamos a falar de uma das residências que no futuro parece-me, entre aspas, seria um hotel, mas ainda não foi terminado. Mas é uma coisa muito bonita se for concretizada. E meus amigos, estamos quase próximo numa das maravilhas da nossa urbe, da nossa cidade, que é Casa Avião. Uma das grandes estruturas da nossa cidade. Eu refiro-me deste edifício aqui. Esse edifício aqui é uma coisa muito linda, mas até então ainda não se terminou, ainda não se concretizou. É uma coisa muito linda. Infelizmente está há anos que não se inaugura. Não sabemos qual é a razão de não se inaugurar. Então, é uma das coisas que às vezes pode não... Fica muito complicado não se inaugurar até então. Vamos ver assim, vamos voltar. Então, este é um dos melhores bairros da nossa cidade. Boas ruas, bem larga, muito acesso de água. E as pessoas não são tão dependentes das outras. Falo que, por exemplo, quando se tem viatura, não precisa passar por casa do vizinho para poder ter acesso à sua residência. Então é uma coisa muito boa. A prefeitura organizou a tempo e as pessoas vieram construir aqui. É muito diferente com alguns outros bairros que estão muito apertadas, que nem via de acesso não existe, só tem via de acesso para a pessoa caminhar a pé. Então, meus amigos, já vamos para um outro ponto, já vamos para um outro bairro, e aqui tem um riacho que faz a divisão entre um outro ponto para um outro. Eu refiro desse riacho aqui, mas infelizmente que ainda não tem uma ponte. E as pessoas passam com muita dificuldade, que até para passar para aquele bairro aí corre o risco de cair, porque não temos uma ponteca segura. Imagina as velhas, a idade avançada, elas foram
o maior risco aqui de escorregar até quebrar, pode ser perna ou membro inferior. Então isso é muito complicado e é comum para muitos bairros que geralmente ainda não tem ponteca, não tem uma ponte que pode permitir que as pessoas transitem facilmente. Então esse é um dos problemas. Até que a ponte existe aqui, tem uma ponteca, mas está por lá em cima. Agora, por exemplo, se for peão, for uma pessoa que está a caminhar a pé, tendo em conta que está a vir pelo menos nessa banda, fica muito difícil você girar daquele lado lá para vir esta parte aqui. Para vir esta parte fica muito complicado. E por isso, para aquele que está a caminhar aqui a pé, prefere passar daqui, arriscar aqui. Mas se estás de moto, estás de uma viatura, não tem como. Tu tens que passar de lá em cima para aproveitar a ponteca. Então este aqui é um bairro novo, é um bairro de expansão. Então aqui está bem estruturado, está bem urbanizado. Todas as ruas têm poste, apenas ainda não tem acesso de água, mas tem algumas bombas de água. E algumas ruas ainda não são notáveis, ainda não são visíveis, porque as pessoas ainda não meteram enxada, ainda não colimaram. Por exemplo, aqui, essa aqui é uma rua que vai acesso para outra parte, e essa também é uma rua que vai até lá em cima. Essa também é uma rua, só que infelizmente ainda não foi feita uma limpeza assim, e fica um pouco difícil alguém distinguir que aqui tem uma rua, mas é um bairro que está bem parcelado, bem organizado. Se calhar no futuro vamos estar aqui, mas em todo caso nós sempre iremos mostrar aqui no nosso canal. É assim mesmo. É um bairro muito organizado. E ainda não tem muita gente. As pessoas ainda estão se preparando para construir, para se erguer as suas residências. E todo mundo sabe que aqui em Moçambique, para ter uma residência própria é muito difícil, porque para ter acesso de cimento, varões, vigas, entre outro material, não está fácil, está muito caro. Está muito caro, e para teres acesso não é fácil. Tem que trabalhar, precisas mesmo de suar para ter acesso a tudo isso. Então esse é um dos desafios que nós como moçambicanos enfrentamos. E além disso, para ter acesso da terra, você precisa negociar, até podemos dizer comprar primeiro, depois de organizar os documentos. Estão a falar do arte, licença de construção com o município, para não ter problema com a prefeitura da cidade, senão vais ter problema. No momento de fiscalização vão chegar aí na tua residência e você não tem licença de construção. O teu terreno foi adquirido se calhar ilegalmente. Então é necessário que se organize essas coisas. Estão aqui algumas crianças. Ei, para onde vão, amigo? São algumas brincadeiras que elas estão a fazer. Nós chamamos papagaio. Então, mais ou menos isso. São coisas difíceis para nós munícipes. Não é fácil construir
a Moçambique. Quando alguém te vem com uma residência própria, te aplaude, fica preocupado. O que se passa? Esse cara trabalha onde? Porque não é fácil adquirir, não é fácil ter uma casa própria. Esta é a nossa cidade. E aqui eu estava a dizer, todas as ruas aqui estão bem organizadas, apesar que ainda não há muita gente, mas tem rua. E dá para morar nesse bairro. Então, é de louvar a prefeitura pelo trabalho que está a fazer. Eu, antes de vos apresentar, tenho um meu sobrinho aqui que está a caminhar comigo. Então, ele vai se apresentar. Amigo, se apresenta aqui. Seu nome. Estamos em que bairro? Fala aí. Olá, meus amigos. Meu nome é David Francisco. E estamos no bairro Nhamatsane, né? Sim. E Ribeiro está onde nosso tio Chisano aqui. Sim, muito obrigado. Ok, obrigado. Nossa caminhada. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui, temos um espaço aí, vamos avaliar juntos. Portanto, é assim mesmo. Meus amigos, já chegamos aqui, onde tem o nosso espaço, que é de 20 por 30. Então, no futuro breve, vamos erguer a nossa casa aqui. Então, tem aí poste. Que dá para puxar energia. E além disso, de energia ainda não temos acesso da água. Temos uma frutífera aí, uma mangueira. Então é isso mais ou menos, meus amigos. Nosso vídeo vai terminar por aqui. Para que você é novo e ainda não se inscreveu ao nosso canal, peço para se inscrever, para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo aos nossos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.